Bom dia, amados. Bom dia. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém. Alegria estarmos aqui mais essa manhã. Que o Senhor esteja aí na sua casa, na sua vida. Abra o seu coração nesse momento. Estejamos aí todos conectados. Que seja uma manhã de bênção, de renovo espiritual. Amém? Vamos iniciar com a leitura de um versículo que encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, capítulo 13. E assim diz a palavra de Deus ao seu coração, nesses dias tão difíceis de pandemia, uma semana especial, difícil em nossa igreja, com muitos lutos, muitas famílias enlutadas, mas o Senhor, Ele fala ao seu coração nessa manhã. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo cita como dia mau os dias tristes em que os pensamentos e sentimentos se confundem. Dias em que as promessas de Deus parecem sonhos distantes e que as forças parecem desaparecer. Enfim, dias em que temos que reconhecer o quanto somos fracos e pequenos. Esse é o dia mau. É o dia de pararmos tudo, abaixarmos as nossas cabeças e olharmos somente para o Senhor. Mas a parte final deste versículo me chamou muita atenção, porque ele diz assim: depois de terem feito tudo. E é uma realidade, porque mesmo nos dias tristes, nós não podemos deixar de fazer as coisas. Precisamos ir ao trabalho, conviver com as pessoas e prosseguirmos. Irmãos, no dia mau, nós precisamos principalmente cumprir o chamado de Deus todos os dias e continuarmos fiéis a Ele. Por isso, nos dias em que você se sentir abatido, nós estamos vivendo esse dia. Cada dia são notícias tristes, de luto, de dor. Mas, querido irmão, volte o seu coração para Deus. Quando você fala com Ele e expõe as suas fraquezas, Ele se alegra. E a alegria que vem dele é a sua força. Ela te renova e você consegue vencer o dia mau e permanecer inabalável na fé. Que nesses dias possamos lembrar sempre desse versículo. E temos a armadura de Deus, que o dia mau vem. Estamos vivendo nesse dia mau, né? Mas o Senhor promete que está ao nosso lado. E Ele renova as nossas forças. E Ele renova e cria um espírito inabalável, como diz o Salmo 51:10. Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Algumas traduções dizem um espírito inabalável. Que nessa manhã o Espírito Santo esteja renovando a sua vida. Colocamos essa manhã no altar do Senhor todas as famílias enlutadas, todos os pedidos de oração do grupo de oração. E você na sua casa, irmão, mesmo que você não tenha feito o seu pedido expresso, que o Senhor nesse momento renove a sua fé, renove a sua saúde física, emocional, sentimental, que haja provisão na sua casa, que toda depressão, que toda opressão do inimigo seja repreendida em nome de Jesus. E é confiante nessa promessa, que em qualquer momento, qualquer situação que estejamos passando, o Senhor promete, não sou eu, é a palavra do Senhor, que Ele está ao nosso lado. E é nesse espírito que eu te convido a abaixar a sua cabeça nesse momento, entregar no altar do Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas dificuldades. E também agradecermos ao Senhor por estarmos aqui. Amém. Agradecemos a Deus pela vida dos aniversariantes da semana, agradecemos a Deus pela provisão, agradecemos a Deus pela sua graça sobre nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?
Abaixe a sua cabeça, entregue a sua vida e essa manhã de EBD nas suas mãos. Senhor, nós te agradecemos imensamente, Pai, por mais um dia, por mais uma semana, por mais um domingo, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, e louvado seja o teu nome. Mas, Pai, estamos vivendo dias difíceis, Senhor, mas temos na tua promessa que o Senhor está ao nosso lado, Pai, nos sustentando. E a nossa oração nessa manhã é que tenhamos um espírito inabalável, em nome de Jesus. Cria, Senhor, em nós um coração puro e um espírito inabalável. Eu coloco em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conectada conosco pelo Zoom, nessa EBD. Te agradeço pela vida de cada um deles. Muito obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã. Eu coloco no teu altar todas as ansiedades, todas as necessidades. Coloco nas suas mãos, especial nossa irmã Vanias. Obrigada por ela estar aqui conosco. Também esteja com a sua vida e com a sua casa, Pai, em nome de Jesus. E nós colocamos no teu altar, Pai, todas as famílias enlutadas, Pai. Colocamos dentre elas, Senhor, a família Lunga, a família Dias, Senhor, em especial nosso irmão Francisco, no avançar da sua idade, nosso irmão Edmilson, a família Rabelo, nosso irmão Luiz Armando, nosso irmão José Augusto, que perdeu seu irmão, e tantos outros, Pai. Colocamos no teu altar, Espírito Santo, visite esses corações, dê a tua paz, dê o teu conforto, em nome de Jesus. Os dias são difíceis, Pai, nós temos a tua graça, nós temos, Senhor, a sua misericórdia que se renova a cada dia. Louvado seja o teu nome. E eu te peço, Senhor, nesse momento, pela nossa IBD, entrega especial à vida do nosso pastor, use-o poderosamente e que em cada lar, nesse momento, esteja presente o Espírito Santo, nos ministrando, nos convencendo, Senhor, de que nós precisamos mudar para termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que não seja mais uma manhã de EBD, mas seja uma manhã de transformação, de confissão de pecados e de mudanças de atitudes, Senhor, para o crescimento do teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós colocamos todos esses pedidos no teu altar e te agradecemos por todas as bênçãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade, né, à nossa reflexão sobre o Sermão do Monte. Já falamos sobre a questão do caráter do cristão, as bem-aventuranças, e falamos que Deus nos incentiva, então, a crescer. Não devemos olhar aquelas 8 características como uma imposição, mas sim um ideal, uma busca. Quando nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, nós vamos adquirindo, então, a condição de, sem fazer força, aquelas características possam estar sobressaindo e, assim, as pessoas possam estar percebendo uma mudança de natureza, porque nós nascemos realmente de novo. Após isso, nós refletimos sobre a questão da influência do cristão, onde existe a palavra de Jesus, né, incisiva, que diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e aí não tem necessidade de eu querer ser sal, de eu querer ser luz. A ideia, então, é que nós precisamos ser sal e luz de boa qualidade. E falamos, então, de que dentro dessa reflexão precisamos nos conhecer e perceber, então, qual é o nosso estilo de evangelização, né? O nosso estilo de evangelização, refletimos, então, sobre isso. E passamos, então, agora para refletir sobre a justiça, né, na vida do crente. Refletir também sobre a justiça de Deus, aquilo que Deus considera que é certo. E aí, então, nós tivemos a oportunidade
de também lidar com a reflexão de Jesus sobre o sexto mandamento. E chegamos à conclusão de que quando a Bíblia fala não matarás, ela não está falando necessariamente só da questão do ato físico, mas aí Jesus também coloca a questão da intenção, e ele vai falar então sobre a necessidade da administração da ira, né, de termos também cuidado na questão do insulto, né, das palavras ditas com fortes emoções, e também do cuidado que nós devemos ter em relação a não desprezar as pessoas e também aprender a lidar tanto com a questão da ira, quanto com a questão dos insultos e quanto também com a questão do desprezo. E ele vai falar, se não lidarmos direito com isso, nós estamos quebrando o sexto mandamento, e isso vai ter que ser resolvido também lá no tribunal do julgamento, né? Ou lá no grande trono branco, encaminhando pessoas até como consequências para o inferno de fogo, né? Então, esse é um panorama geral daquilo que nós vimos até agora, né? E agora, então, nós continuaremos a falar sobre a questão da administração da ira, né? E nós sabemos que a ira é uma possibilidade, né, de acontecer com todos os seres humanos, e a Bíblia vai falar que existe uma ira justa e uma ira injusta, né? Mas que a Bíblia vai dizer também que tanto uma como a outra, nós precisamos ter cuidado para que ela não se transforme em raiz de amargura. A verdade é que o ser humano tem muita dificuldade em lidar com a ira, né? E aí nós falamos de que o ser humano ele pode ser assertivo em relação à administração da ira, em que ele age de uma forma transparente, mas amorosa ao mesmo tempo, em que fala, mas deixa a outra pessoa falar, se torna empático também para entender as razões pelas quais as pessoas possam ter um desequilíbrio aqui e ali, né? Você pode também ser agressivo, e essa tem sido a reação mais comum, né? Em que você, então, opta, né, pela vingança, às vezes, né? E aí, então, você age de forma agressiva em resposta àquilo que você entende de que é uma injustiça cometida contra você, né? Ou senão você pode ter a manifestação dessa ira também de uma forma passiva, em que você guarda para você mesmo, fica remoendo, e aquilo pode te levar a uma depressão, né? Entre outras reações emocionais que são tremendamente também prejudiciais. Mas quando nós olhamos esse texto, e eu quero ler o texto mais uma vez aqui para você, né? Nós encontramos aqui agora Jesus de uma forma bem específica falando sobre a questão do insulto e do desprezo. E aí nós vamos refletir sobre isso hoje e também estarmos tentando discernir o que podemos conceituar como uma pessoa difícil, né? Quem a gente pode conceituar como uma pessoa difícil? E acaba tendo também a reflexão para nós, para que nós possamos, assim, estar se autoconhecendo, para ver se algumas características na nossa vida nos coloca como uma pessoa difícil, como nós teremos condições também de administrar esse tipo de constatação. Mas vamos lá, então. Mais uma vez eu quero ler aqui Mateus capítulo 5, do verso 21 em diante, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, né? Então, agora, insultos são mencionados aqui, né? E nós precisamos entender uma coisa aqui.
de que as palavras elas têm um significado dentro do contexto onde elas foram mencionadas, né, para uma reflexão. Então, nós precisamos olhar o contexto em que Jesus está falando e o uso das palavras. No original, em que a Bíblia foi escrita, quando Jesus fala de insulto, ele vai usar, né, duas palavras aramaicas, né, raká, a primeira, e moré, né, moré. Essas duas palavras, então, têm um sentido assim, ó. Raká tem um sentido de pateta, estúpido, burro, insignificante, sem noção, que seria um insulto à inteligência das pessoas, né? E moré seria louco, débil mental, rebelde, apóstata, que seria um insulto à condição espiritual da pessoa, né? Dizendo, então, dentro do contexto judaico, que não havia salvação para aquela pessoa, né? Na nossa tradução, muitas vezes, essa palavra aramaica, moré, é traduzido como insensato, né? Como alguém que não acredita em Deus, não leva a sério a Deus. Estou falando isso aqui porque tem algumas pessoas que usam algumas expressões assim de uma forma inocente, né? E aí tem alguns crentes que acham aquilo estranho, né? Dizendo que aquela manifestação ali traz algum nível de profecia ao inverso, né? Que você fala determinada coisa e aí então aquilo pode trazer algo ruim para a vida daquela pessoa em que aquela palavra foi lançada. Então, aí nós estamos falando sobre essa questão, né, de insultos e também da palavra dentro do contexto e o significado dela atual, né? E aí eu acho que todos vocês já têm essa experiência de uso de algumas palavras e talvez até você encare isso como algo normal, né, ou como algo que possa ser prejudicial. Então, nós temos essas palavras de Jesus aqui, ele está dizendo, então, que uma palavra falada com assim, emoção, né, profunda, um sentimento de raiva, até se você chegar para alguém e falar assim, você é muito bonito, né? Mas que se isso tiver uma conotação de ironia, né? Aí ele vai dizer, então, de que essa palavra, apesar da palavra bonita soar bem, né? Com essa carga de emoção negativa, então ela passa a ser colocada como um insulto. E a Bíblia vai dizer que se isso não for resolvido, isso pode te levar a julgamento, né? Eu estou falando isso, então, para que nós possamos ter a real ideia daquilo que Jesus de verdade estava querendo dizer. Porque hoje, por exemplo, os jovens, hoje não, já há algum tempo, né? Ele fala aí, maluco, né? Aí alguém assim que tem essa ideia da interpretação desse texto assim, fala, rapaz, você não pode chamar ninguém de maluco, não, rapaz. A Bíblia diz de que isso pode trazer consequências sérias, né? Então, a gente tem que entender que quando Jesus estava falando sobre essa questão do uso das palavras, ele também estava falando sobre a carga de emoção colocada naquele negócio, né? Se tem ironia, se tem um sentimento de vingança, se tem um sentimento de desprezo, e assim, então, que ele está colocando ali o uso, né, da questão dos insultos e do desprezo, não necessariamente de uma palavra, né? Por exemplo, tem uma palavra usada dentro do contexto brasileiro que é moleque, né? Moleque. E aí tem muita gente que vai dizer assim, que moleque vem de Moloque, né? E aí, então, Moloque era um deus lá da antiguidade, que ele era adorado, né, lá no contexto dos inimigos de Israel e que recebia, então, sacrifícios humanos, né? Sacrifícios humanos. E
a palavra moleque no Brasil, ele não necessariamente está diretamente ligada, né, com essa palavra. Mas tem muita gente que vai dizer assim de que alguns jovens, por exemplo, né, que usam aquela expressão, ah, moleque, né? E aí, então, algumas pessoas que não saibam a questão da explicação, né, do uso da palavra dentro do seu contexto, vai entender, então, de que qualquer expressão que você use a palavra moleque, você está lançando uma maldição para a vida das pessoas. Então, a gente precisa ter essa questão do equilíbrio, né? De entender de que não necessariamente é uma palavra, mas a carga que você coloca naquela palavra. A carga que você coloca naquela palavra pode estar incluindo dentro da questão do insulto e do desprezo, ok? E é da gente ter cuidado realmente na colocação das nossas palavras, para que nas nossas palavras não haja uma expressão de maldição, né? A expressão de maldição está mais dentro da carga que você coloca na palavra do que do uso específico de uma palavra, ok? Mas é lógico que nós, como cristãos, devemos usar argumentos, né? E também palavras que possam elevar as pessoas e nunca diminuir, ok? Mas só para nós termos, então, essa ideia geral. Eu não sei se alguém quer fazer um comentário sobre isso, né? Mas precisamos, então, olhar a questão do contexto das palavras na ocasião em que o argumento foi colocado. Então, quando Jesus fala para não chamar ninguém de louco nem de tolo, ele estava falando sobre a questão de insulto e de desprezo. E ele estava falando também da carga emocional que são colocadas nas palavras, que pode ganhar uma conotação de maldição, mesmo se aquela palavra for uma palavra que possa ter, assim, num contexto geral, um significado bom, ok? Então, para nós colocarmos isso. Fala, não sei Diana. se eu fiquei assim, pensando num aspecto que até então nunca tinha pensado, mas quando você falou que o moré, né? É um insulto à condição espiritual da pessoa, isso acontece muitas vezes dentro de famílias, de relacionamentos familiares. Exato. Quando as pessoas dizem que fulano não tem jeito, essa pessoa não tem salvação, isso seria um insulto dessa natureza. Exatamente. Seria isso. Então, porque dentro do contexto judaico, quando chamava alguém lá de moré, ele estava dizendo que aquela pessoa estava destinada ao inferno, ok? Que ela não tinha jeito para ela era uma apóstata, né? E quando era Raká, estava dizendo então de que ela era insignificante, que ela não merecia atenção. Uma era desprezo à inteligência da pessoa, o outro era a condição espiritual. Dentro do contexto judaico, isso era fundamental para determinar a importância de alguém, né? E a relação de alguém também em relação ao seu futuro com Deus, né? Porque o judeu colocava um grupo de pessoas como pessoas inalcançáveis, que não tinha jeito mais para eles, estavam fadados ao fracasso, né? Tanto na vida aqui presente, quanto também na vida futura. E é sobre isso que Jesus está dizendo, que os caras pousavam de religiosos, mas que eles, na verdade, desprezavam a inteligência das pessoas e também determinavam o futuro das pessoas mediante aquilo que eles entendiam, se as pessoas mereciam ou não ter um relacionamento com Deus, né? Então, era muito... Desculpa. Pode falar. O senhor considera que no Brasil a gente naturaliza, a gente torna muito normal esse tipo de ação dentro das famílias? Muito. Então, e tem isso como natural, né? E até falar assim, fulano... Aí quando a pessoa sente-se desprezada, aí então a pessoa fala, você é bobo, né? Mas essa é a verdade mesmo, você nunca deu para nada mesmo, né? Você não sai desse limite aí, nós acreditamos que você realmente é uma pessoa que nem adianta tentar mais, porque você já tentou tanto, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso tem uma carga emocional muito grande e Jesus coloca, né? E também, Miliane, isso acontece no contexto de igreja também, né?
há uma carga emocional colocada para algumas pessoas de que faz com que elas não tenham ânimo para tentar fazer alguma coisa diferente, porque, de repente, os líderes, né, ou alguém que está numa posição superior, às vezes até sem palavra, mas com atitude, demonstra um ar de superioridade em relação àquelas outras pessoas, intimida e elas ficam, então, apagadas, né? Jesus, então, quando coloca a questão da intenção, ele está falando a respeito disso. E o outro lado é essa questão de alguns usos de palavras que você pode usar de uma forma inocente, que não tem o peso de maldição. Como você falar assim, tá maluco, rapaz? Né? Alguém fala assim, oh, eu acho que você pode, sei lá, comer camarão, e você tem alergia a camarão, aí você dá uma resposta, tá maluco, rapaz? Como é que eu vou comer camarão? Aí uma pessoa, então, mais legalista vai falar, não pode chamar uma pessoa de maluco, não. Jesus diz assim que não pode, não, que isso daí traz maldição, né? Só para nós entendermos a questão dos extremos, né? Às vezes se banaliza e, às vezes, então, tem uma religiosidade que Jesus, na verdade, não estava querendo colocar. Então, a gente precisa estar entendendo isso. Perfeito, obrigada. E também tem uma outra coisa, né? Até o Juninho falou comigo durante a semana. Tem aquele mandamento, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Que também é uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração. Quando fala isso, está falando da banalização do uso de Deus, né? Então, não está querendo dizer que quando você, né, está numa determinada situação, você fala, meu Deus, né? Ou quando você entende assim que uma coisa muito absurda, você, meu Deus, né? Que ganhou até conotação de uma expressão idiomática, né? A gente vê até em filmes assim americanos, né? Como eles usam o nome de Jesus, por exemplo, com essa conotação, né? Quando alguma coisa o espanta, até uma pessoa que talvez notoriamente seja um ateu, eles falam Jesus, né? É porque ganhou, né? Assim, esse ar de interjeição, de alguma coisa assim que causa espanto. Então, a gente precisa ter esse entendimento para que nós não possamos estar nos tornando exageradamente religiosos, né? E também não banalizando algumas situações que podem ter até o uso de algumas palavras que têm um bom significado, mas tem um peso, né, de maldição. Era isso que Jesus estava querendo falar conosco aqui, né? E aí, então, eu quero dar essa oportunidade para vocês refletirem sobre isso, para que nós sejamos crentes equilibrados e não possamos cometer, né, o erro de estarmos fazendo algo que possa trazer para nós a dificuldade de não interpretar direito o que Jesus estava dizendo, porque esse era o problema daquele momento, né? As pessoas estavam vivendo uma época em que não estavam entendendo o espírito daquilo que Deus realmente estava querendo dizer sobre a quebra, né, do sexto mandamento, né? Havia várias interpretações equivocadas sobre a questão da quebra do sexto mandamento que Jesus estava querendo consertar aqui, ok? Então, nós podemos ver de que a questão da infração ao sexto mandamento está diretamente ligado também, além do ato do homicídio, né, também está ligado à explosão de raiva, né, a insultos e a questão da indiferença. Tudo isso com uma carga emocional, né, sendo colocada ali, né, uma carga emocional muito grande sendo colocada, corre-se o risco de você, então, ter que prestar contas a Deus sobre a questão da quebra ou não do sexto mandamento, ok? Mais alguma reflexão aí, Miliane? Sim, o Juninho coloca que isso revela o quanto a nossa língua é uma ferramenta poderosa
e como a forma que nos relacionamos com as pessoas, como falamos com ela, é algo relevante, capaz de gerar frutos bons ou maus na vida alheia. Isso. O que Jesus está dizendo para nós que a maldição, né, ou a bênção, está diretamente ligado ao uso das palavras, sim, mas que tem um peso maior a carga de emoção colocada nessas palavras, ok? Para que haja, então, equilíbrio em relação a esse assunto da quebra do mandamento e também do lançar a maldição sobre a vida de alguém. Os pais os pais, né, que estão numa posição de autoridade sobre os filhos, claro, deve escolher as palavras certas para estar dirigindo aos seus filhos, né? Mas a questão também é a carga emocional que você coloca nessas palavras. Aí ela vai ganhar conotação de bênção, conotação de maldição ou conotação de algo que foi expressado sem consequência nenhuma, né? Porque também foi divulgado de que qualquer palavra lançada tem consequência, não necessariamente, né? Num ambiente informal, de brincadeira, uma palavra pode ser lançada e não ter conotação nenhuma, a não ser uma conotação de brincadeira e ponto final, se for entendida dessa maneira, para que nós não possamos ficar pressionados, né, de estar fazendo alguma coisa que traz consequências, mas é algo mais psicológico da nossa parte do que propriamente uma quebra de princípio estabelecido na Bíblia, ok? Eu não sei se vocês estão vendo a minha apresentação aqui, porque está meio travado aqui o meu computador hoje, eu não sei se vocês estão vendo. Estão vendo a minha apresentação? Sim, estamos sim, pastor. Então, porque eu estou agora aqui, entrando aqui, nessa questão de lidando com pessoas difíceis, né? Que talvez essa seja a grande questão que nós precisamos estar enfrentando para que não possamos estar quebrando o sexto mandamento e nem sofrendo as consequências também de uma forma passiva, né? Porque enfrentar, né, a questão da ira dos outros em relação a nós de uma forma passiva não é a melhor maneira, né? Tem pessoas que ficam quietas, mas guardam aquilo no coração e faz muito mal, mas também elas não sabem como lidar, né? E aí também o outro caminho é ser, então, agressivo. Então, geralmente, nós ficamos como pessoas que administram, né, a ira lançada contra nós, ou de forma passiva ou de forma agressiva, né? Nós precisamos aprender a lidar com a ira de forma assertiva, ok? De acertar no ponto. Jesus nos ensina isso, os apóstolos também. Eles não eram nem passivos e nem agressivos, eles eram assertivos, né? E aqui a gente, então, possa aprender a ser assertivo, né? E aí eu faço essa pergunta para vocês agora, né? Você tem sido uma pessoa difícil, né? E aí, então, a sua resposta em relação a isso vai ajudar a você a estar chegando à conclusão de como você pode administrar bem a ira, o insulto, o desprezo lançado também contra a sua vida, né? E aí eu não sei se você tem essa autoavaliação, né, para você chegar à conclusão se você é uma pessoa difícil ou não, né? Se a sua resposta for essa aqui, né, pessoa difícil é a mãe, né? For alguma coisa assim, eu não sou difícil coisa nenhuma. Provavelmente você é uma pessoa que precisa refletir, então, se a sua avaliação está correta ou não, ok? Aí eu separei aqui um pouquinho aqui para a gente ver aqui alguns estilos de personalidade, né? Nós vimos os estilos de evangelização. Agora nós vamos ver alguns estilos de personalidade que vai ajudar a você a se compreender e a compreender também as pessoas que estão à sua volta, ok? Então, o primeiro estilo é o comandante, não é isso? O comandante. Eu vou levantar aqui algumas perguntas e você vai ter a oportunidade de responder para você mesmo, né? Para você mesmo, se corresponde à sua realidade ou não. O comandante é motivador, né? E aí
você pode refletir agora se você tem essa facilidade de motivar as pessoas a seguirem um objetivo, de estimulá-las, né? E aí, então, você pode dar uma resposta aí de 0 a 10, né? Rapidinho. Decisivo, né? Você é aquela pessoa de que entra na situação para resolver, né? E se você sempre gosta de ganhar, né? Todo mundo gosta de ganhar, mas tem aquelas pessoas de que não admite entrar, né, em nenhuma situação que não seja para ganhar. O comandante tem isso de uma forma muito clara, muito específica na sua vida, né? Então, se você é motivador, se você é decisivo, se você gosta de ganhar, ok? Essas são perguntas. Por quê? Na personalidade de alguém que é comandante, né, os pontos fortes é que ele é motivador, ele é decisivo, ele gosta de ganhar. Mas também, né, por outro lado, né, porque o mundo não é perfeito, geralmente, então, uma pessoa que tem um estilo de comandante, então ela é intimidadora, né, dominadora e também muito competitivo. Aí ser competitivo tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? Então, assim, identificando aqui no nosso estudo, nós podemos perceber, né, de que algumas pessoas têm a questão da sua personalidade de serem comandantes, ok? Aí eu volto a dizer, ser comandante não é errado e nem é certo, é só uma maneira como você lida no relacionamento com terceiros, ok? Então, além do comandante, tem também o visionário, né? E aí tem as perguntas também aqui, né? O visionário, ele é criativo, né? Tem muita facilidade para criar as coisas e tal. É futurista, né? Porque projeta sempre para o futuro uma opção melhor, né? Acaba sendo um sonhador e confia no seu instinto. Confiando no seu instinto, o visionário muitas vezes não necessariamente é uma pessoa organizada, né? Porque confia no seu instinto e entende que na hora a coisa vai dar certo, né? A coisa vai dar certo na hora, e aí é muito movido lá pelo seu instinto. Então, na hora nós vamos ver como é que faz, né? Eu confio que tudo vai ser legal. Então, se você é uma pessoa que tem muita facilidade, né, na criatividade, se você projeta o futuro, tem a questão de ser sonhadora, aí é lógico que todos nós, eu volto a dizer, sonhamos, né, de vez em quando, pelo menos, mas o visionário, ele projeta, né, alguma coisa para amanhã, para daqui a um mês, né? Ele antevê as situações com mais persistência como característica da sua personalidade, ok? Mas também, né, uma pessoa visionária também lá tem os seus riscos, né? Os pontos fortes são que é criativa, é futurista e confia no instinto. Também tem os riscos, né? Tem excesso de ideias, né? Então tem um engarrafamento de ideias. Ele pensa uma coisa agora, daqui a pouquinho ele está pensando outra, né? E às vezes aquelas ideias elas se opõem e deixa ele confuso, né? E por isso então se torna uma pessoa pouco prática, sonhadora, mas pouco prática, né? E às vezes ignora também a realidade por ser sonhadora, né? Então nós temos aqui a questão do comandante e do visionário. Depois até eu estou vendo aqui um questionário, né? Talvez para a nossa aula aí que nós fizemos anteriormente, de repente nós podemos fazer isso uma vez por mês, de levantar um questionamento para que você possa descobrir se você, na sua personalidade, além, digamos assim, de ter o seu estilo de evangelismo testemunhal, talvez você descubra que você seja uma pessoa com estilo de evangelismo testemunhal e comandante, né? Ou visionário, né? Ou, além disso, estrategista, né? Você pode ser uma pessoa que se encaixe bem dentro da questão de ser um estrategista, né? Que não vai ser nem comandante, nem vai ser visionário, vai ser estrategista, que é uma pessoa objetiva, você é uma pessoa objetiva, né? Pensa rápido, que identifica com rapidez as imperfeições. Então, se isso for as suas características, você pode ser encaixada dentro de uma pessoa
estrategista, né? Que também tem os seus pontos fracos, né? O estrategista tende a ser arrogante em muitos momentos, se frustra muito facilmente, né? Porque coloca a estratégia, mas as pessoas não necessariamente cumprem, né? Aquilo que você está propondo, que você tem certeza que vai dar certo. E, por causa dessa frustração também, tem a facilidade de, em determinados momentos, ficar distante das pessoas, né? Porque entende que as pessoas, às vezes, não te compreendem na profundidade. E aí a frustração leva você a se distanciar, a se isolar, né? Então, além de comandante, visionário, estrategista, você pode ser um executor, né? Estou falando aqui rápido, mas depois a gente pode voltar com mais calma em relação a esses estilos aqui, né? Então, você é muito habilidoso, né? Você é disciplinado, organizado, você é orientado a resultados em curto prazo, né? Então, se você é assim, aí então você tem essa característica de ser uma pessoa executadora, né? Um executor, né? Que tem os pontos fortes aqui, né? Habilidoso, disciplinado, orientado a resultados em curto prazo, mas tem a dificuldade, pode perder a visão do todo, né? Altamente crítico e microgerenciador, né? Então, isso aqui são possibilidades para que você possa se autoconhecer, conhecer as pessoas que estão à sua volta, para ver, então, como é que você pode se relacionar melhor com elas, né? Eu separei aqui, né, algumas personalidades que talvez você possa se encaixar ou conhecer pessoas, né, que se encaixam, para que você possa definir o que significa uma pessoa difícil, né? E também se autoavaliar para ver se você é uma pessoa difícil. Tem a pessoa aqui que é hostil, agressivo, né, que você conhece bem. Não vou pedir para você, daqui a pouco, quando eu abrir a tela, para citar os nomes das pessoas da nossa igreja que você entende que são hostis ou agressivos, não precisa, né? Tem o queixoso, rabugento, desagradável, né? E tem também o indiferente calado, né? Que você, para tirar uma palavra, uma reflexão da pessoa, é muito difícil, né? Aí você já pode pensando aí nas pessoas que da sua convivência, ou até mesmo se você se encaixa, né, nesses perfis aqui que estão sendo colocados. Tem o bajulador, né? Tem o negativista, né, que tudo vai dar errado. Tem o sabichão e tem o indeciso, inseguro, hesitante, né? E aí você, se não se identificou ainda, tem mais aqui um pouquinho aqui que eu coloquei aqui que talvez você se identifique, né? O crítico, que reclama com frequência e dá conselhos não solicitados. O rolo compressor, né? Aquele que passa por cima de tudo e de todos sem pedir licença, não espera a sua hora necessariamente. O fofoqueiro, né? Que é mais fácil de identificar. O controlador obsessivo. O traíra. O indiferente e o monstro de olhos verdes, que seria, né, aqui não necessariamente seria todas as pessoas que têm olhos verdes, mas aquelas pessoas que, de repente, na aparência é considerada como uma pessoa bonita, mas muito difícil no relacionamento, ok? Então, nós temos esses tipos aqui que vai nos ajudar, tanto no perfil de personalidade, né, que você pode ser comandante, visionário, estrategista, né? Executor, e também, geralmente, nós temos que conviver com pessoas, então tem esses exemplos clássicos aqui que nos ajuda, então, a tanto nos identificar, quanto também a nós estarmos identificando as pessoas próximas, né? Às vezes até na nossa própria família, que a gente convive mais,
dá para nós estarmos identificando, ou nos identificando, ou identificando as pessoas sem fazer julgamento, ok? Mas só numa reflexão. Aqueles que são hostis e agressivos, né? Os rabugentos, queixosos, os indiferentes calados, os bajuladores, os negativistas, né? Os sabichões, que sabem tudo, os indecisos, inseguros, hesitantes, né? E aí, então, você tem uma forma de se autoconhecer e de conhecer as pessoas que estão à sua volta. E aí a Bíblia vai mostrar para nós, no restante do Sermão do Monte, a maneira como nós devemos lidar, né, com cada tipo de personalidade diferente da nossa. E eu quero também até aqui, né, colocar para você alguns conselhos, né? Porque as pessoas difíceis, elas têm algumas crenças e às vezes elas passam isso, elas falam a respeito disso, né? Ou se não, expressam isso através dos seus sentimentos. Por exemplo, uma pessoa difícil, ela tem a ideia que precisa ser amada por todo mundo. Isso pode ser uma característica. Se ela não se sentir amada por todo mundo, ela reage. Se a percepção dela é de que ela é deixada de lado, ela reage. Reage agressivamente ou reage passivamente, se isolando, alguma coisa dessa forma, né? Também reflete sobre que deve ser perfeito em tudo que faz, né? Isso também é uma outra característica de uma pessoa difícil, que é perfeccionista. Isso faz mal para ela, faz mal também para as pessoas que estão à sua volta. E é lógico que eu quero dizer aqui de que, mais uma vez, não significa dizer que isso seja uma característica que não esteja na sua personalidade, mas quando isso ocupa um espaço assim em que todos percebem isso, que o seu perfeccionismo é algo surreal, então isso coloca você dentro da característica ou do perfil de uma pessoa difícil, né? Também todas as pessoas devem ser perfeitas, né? E isso também é uma questão de que não admite a imperfeição na vida dos outros, né? E isso também como característica forte faz com que você seja colocada como no rol das pessoas difíceis. Posso ter pouco controle sobre o que acontece comigo, né? É mais fácil enfrentar do que negociar, né? Discórdia evitada a todo custo. Aí nós percebemos assim que tem aqui pessoas na personalidade que elas vão na direção do exagero e as outras que ficam, né, na defensiva o tempo todo. Então, tanto aquelas que são exageradas na questão da sua reação, quanto aquelas que ficam amuadas, né, ou esperando o momento certo de atacar, elas podem ser definidas, então, como pessoas difíceis, ok? Então, a convicção que alguns têm de que as pessoas não mudam, e aí foi colocado aqui a síndrome da Gabriela, né, que é eu nasci assim, né, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Quando fala assim, síndrome da Gabriela, é da música que houve aí muito sucesso no passado. Algumas pessoas são boas e outras são más, né? Que a Bíblia vai falar que, na verdade, todos pecaram, que os homens são imperfeitos e que todos podem ser transformados. Mas a convicção que a pessoa tem é de que algumas pessoas são boas e outras são más, né? O mundo deveria ser perfeito e é terrível quando não é, né? As pessoas são frágeis, deveriam ser protegidas da verdade. Existem outras pessoas para me fazer feliz e não posso ser feliz sem os outros. As crises são destrutivas e nada se tira delas, né? Existe um emprego perfeito e eu preciso procurá-lo, então a pessoa só vai trabalhar se ela estiver naquele emprego que ela considera ideal, por exemplo, né? Nada mais vai estar importando para ela. E não devo ter problemas, né? Se eu tiver problemas, eu sou incompetente. Então, nós vamos ver que nessas frases aqui existe o exagero, né, de você querer, então, ser o centro das atenções ou se você se sente profundamente desprezado. Então, esses dois extremos aí, né, que coloca o desequilíbrio, vai estar nos mostrando que nós somos pessoas
difíceis, se essas características elas se destacam na nossa vida de uma forma assim muito intensa, ok? Então a gente precisa estar levando isso em consideração, né? Tem alguma consideração aí, Miliane? Não, ainda paramos dando um Juninho e a Mônica que disse que, ainda se referindo à questão da fala, que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai pela boca. Sim. Então. Mas nesse aspecto aqui, eu é que estou tendo várias ideias aqui para o trabalho. Isso, então, para a gente depois lidar, e aí nessa nossa aula interativa, né, para que nós possamos estar nos autoconhecendo, para ver se as características que se destacam mais na nossa vida nos leva à conclusão que estamos sendo uma pessoa difícil, né? E aí também nós aprendemos a lidar com as pessoas que estão à nossa volta, que se encaixe também dentro desses perfis aqui falados, para que nós possamos ter um pouquinho mais de empatia e tentar conviver melhor com elas a partir da conclusão de que elas têm essas características de um pouco de desequilíbrio. Mas vamos pensar isso aí um pouquinho para frente, para essa nossa aula interativa, ok? Vamos pensar um pouquinho nisso daí. Esse negócio que foi falado, né, de que o que contamina, né, que Jesus coloca aquilo que nós somos de verdade, né, não aquilo que a gente come, por exemplo, alguma coisa assim, é uma situação também que a gente precisa ver o contexto, né? Porque uma coisa não contradiz a outra. O que a Bíblia sempre vai falar sobre a importância de nós sermos equilibrados, né? De não sermos extremamente religiosos e não vivermos também como pagãos, né? Que se comportam como se Deus não existisse, né? E dentro do contexto religioso, nós encontramos essas duas características, as características de pessoas que são religiosas ao extremo, né? E é isso que Jesus está combatendo. E a pessoa religiosa ao extremo tem a tendência de se tornar hipócrita, né? Porque ela exige dos outros alguma coisa que ela não consegue fazer na plenitude. E também, quando vivemos, mesmo sendo cristãos como pagãos, nós banalizamos tudo também, e parece que essa é a dificuldade, tanto lá no tempo de Jesus, quanto também no nosso tempo. Nós temos o grupo dos religiosos e nós temos os grupos dos banalizadores, né? E a gente precisa, então, encontrar o equilíbrio para não ser desse jeito, porque o propósito do Sermão do Monte foi exatamente esse, né? De nós estarmos vivendo dentro dessa questão de termos o equilíbrio, né? E a grande questão aqui da quebra do sexto mandamento, que a gente está terminando agora aqui hoje, é essa, de que nós precisamos administrar a ira, né? Ter cuidado com desprezo e insultos, quando nós somos os causadores dos desprezos e dos insultos e quando nós sofremos também o desprezo e insulto. Se isso não for resolvido, o resumo é esse: nós teremos a possibilidade de termos que prestar contas a Deus e estaremos infringindo o sexto mandamento, e a pena seria a mesma quando se comete um homicídio, né? Então, essa seria a conclusão antes de Jesus falar, e nós vamos falar sobre isso na semana que vem, sobre a quebra do sétimo mandamento, né? Que ele também amplia muito. Depois ele vai falar dos juramentos, né? Vai falar também da vingança. Aí nós teremos o complemento, então, dessa questão do desprezo lançado contra nós e como nós podemos reagir, devemos reagir biblicamente ou não reagir segundo a orientação de Jesus. Na verdade, o Juninho elogiou o estudo e eu queria fazer uma consideração em relação a
talvez às vezes, cause espanto para alguns, eu não sei exatamente como que as pessoas entendem isso, nós sairmos, né, dentro da palavra, nós buscarmos esse autoconhecimento, né, nós buscarmos essa mudança de valores, entender quais são as crenças que a gente traz, que às vezes a gente naturaliza aquilo tudo e acha que não tem muito como mudar. Mas a gente está percebendo um mundo que exige muito autoconhecimento, que se a gente não souber realmente como se posicionar, a tendência é adoecer, a tendência é não conseguir interagir, não conseguir levar a palavra de Deus, né? E a igreja não vai se tornar relevante se ela não conseguir entender qual o papel dela nesse cenário, né, social, nesse cenário que a gente vive hoje em todos os aspectos. A questão comportamental é muito forte. Então, pastor, eu acho assim, muito, muito, muito interessante que tudo isso esteja sendo trazido, né, para que nós, enquanto servos do Senhor, a gente entenda que nós temos, sim, uma história, uma herança emocional, coisas que a gente vai trazendo da nossa história de vida e que, às vezes, a gente não entende o quanto que nós precisamos deixar nos conhecer, nos autoconhecer e deixar o Evangelho entrar e transformar aquilo que, como você colocou ali, são os riscos, são os pontos negativos daquilo que Deus nos dotou para ser. Então, assim, mais uma vez, eu só posso dizer que eu estou muito grata aqui de estar assistindo dentro, né, da igreja um estudo dessa natureza. Eu acho que isso vai nos fortalecer muito. Isso, então, porque às vezes nós temos a convicção de que nós somos desse jeito, né? E de que não vamos conseguir mudar. Então, nós lidamos com as pessoas a partir desta conclusão e fazemos mal para as pessoas, fazemos mal também para nós mesmos, né? E o Sermão do Monte é exatamente para mudar essa perspectiva, de dizer assim, a gente talvez tenha alguns pensamentos religiosos que não são cristãos, estão impregnados por causa da nossa história familiar, né? Por causa dos nossos próprios pensamentos, e aí precisamos refletir para buscar uma mudança equilibrada. Mas para nós chegarmos a esta conclusão, nós precisamos nos autoconhecer, também conhecer um pouco da personalidade das outras pessoas que nós convivemos, para ver qual é o caminho que Deus nos dá para uma melhor convivência, ou se não, chegarmos à conclusão de que Deus realmente está dizendo para nós de que a nossa missão em relação a relacionamento direto com aquela pessoa, se aquela pessoa não faz parte de relacionamentos prioritários na nossa vida, então da gente buscar então um outro caminho, né? Eu já cheguei à conclusão, assim como pastor, de que algumas pessoas elas precisavam ser pastoreadas por um outro pastor, né? Não necessariamente eu, né? Porque andei a segunda milha, a terceira milha, e não consegui ver o progresso necessário na vida daquela pessoa. Cheguei à conclusão, então, de que a melhor coisa era encaminhá-la para um outro tipo de liderança, para que ela pudesse encontrar uma identificação melhor, coisa parecida. E penso que isso também acontece na questão de relacionamentos diversos. A gente precisa se autoconhecer, conhecer as pessoas e saber, então, se os relacionamentos que nós estamos envolvidos são muito tóxicos, né? Como fazer para reverter esse quadro? E aí eu coloco assim, se esse relacionamento faz parte do relacionamento familiar direto, né? Você não está conseguindo conviver direito com o seu marido ou com a sua esposa, então tem que lutar para ver se há a transformação para isso. Se for um relacionamento mais distante, eu preciso perguntar a Deus até que nível eu tenho que investir força para que aquele relacionamento possa ser completamente restaurado, né? E vivermos, então, de uma forma em que tenhamos realmente um relacionamento profundo, né? Se chegar à conclusão de que isso não é possível, eu vou tratar aquela pessoa muito bem, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, mas não vou levar aquela pessoa para a minha intimidade, né? E aí não agindo de forma errada com ela. Então, eu preciso me conhecer as pessoas e ter também um relacionamento com Deus para ver
né? O que eu posso fazer? E a Bíblia vai dizer isso de uma forma muito clara quando afirma: tende paz com todos o quanto depender de vós. Mas uma outra dificuldade é que tem alguns crentes de que eles querem que os outros mudem, mas elas não oferecem oportunidade para que Deus possa realmente operar uma mudança na vida delas. E aí o autoconhecimento, eu acho que em todas as áreas é fundamental para isso. Porque senão nós vamos estar falando do Sermão do Monte e vai ficar parecendo, então, uma realidade muito distante, que a gente nunca consegue fazer porque não entendemos o modo da gente agir e das pessoas agirem também em relação a nós. Aí por isso que eu estou batendo nessa tecla, para a gente se autoconhecer. E aí, o que acontece? Quando a gente se autoconhece, vai ver também o porquê que tem algumas práticas na nossa vida que se tornaram válvulas de escape, né? A gente só sabe falar com os outros gritando, né? A gente só quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, né? E aí isso vai nos fazer, então, pessoas tóxicas e que impõem relacionamentos difíceis. Precisa avaliar, assim, quando eu chego num ambiente, aquele ambiente muda para melhor ou o clima fica pesado, né? Quem é culpado disso, né? Geralmente sou eu. Então eu preciso mudar o meu modo de agir, o meu modo de interagir, né? E aí por isso que eu quero sugerir para nós que na nossa aula interativa que nós vamos ter na frente, nós possamos estar tendo essa facilidade, né, na questão do autoconhecimento. Eu vou trazer também aqui algumas possibilidades para a gente refletir sobre isso, e nós vamos ver também que aquilo que Jesus coloca aqui, agora, por exemplo, sobre a quebra do 7º mandamento, nós vamos ver também de que às vezes era o escape de personalidades, né, que correm, por exemplo, hoje para pornografia, para abusos sexuais, porque também não se autoconhecem, né, e nem estão abertos para que Deus possa mudá-los de dentro para fora. E isso implica até em pessoas que frequentam a igreja, né? Porque o que Jesus está falando aqui, está falando para as pessoas que se diziam muito religiosas e quebravam o 6º mandamento, o 7º mandamento, tinham problema na questão de vingança, na questão do amor ao próximo, na questão da prática da justiça, na questão dos exercícios espirituais, né? Estavam completamente desconectados daquilo que Jesus realmente queria que eles vivessem com profundidade uma espiritualidade saudável. E essa é a pergunta para nós aqui hoje também. Eu vivo uma espiritualidade saudável? Meu relacionamento com Deus é saudável? Meu relacionamento com as pessoas saudável? Se não é, né, como é que eu posso tornar esse meu relacionamento com Deus algo mais saudável? São reflexões que nós vamos fazer nas próximas aulas. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do autoconhecimento, porque eu acho que isso vai ajudar, ao ponto depois de nós falarmos assim, eu sou, né, confrontador, mas e também comandante, digamos assim, né? Eu tenho o estilo de evangelismo testemunhal, mas sou visionário, né? E aí você vai se autoconhecer e pedir a Deus também para que os pontos negativos não sobressaiam e você possa conviver bem com as pessoas que estão à sua volta. Esse é o nosso sonho, e eu creio que nós estamos perto dele, ok? Sou um pouquinho visionário, então eu quero deixar essa possibilidade acontecer aqui para nós, em nome de Jesus. Ok, vamos orar então. Hoje à noite, então, nós temos o nosso culto. Aí eu queria falar com você assim, né? Se você tomou as vacinas, né, e você também se sente seguro, vai em outros ambientes, né, com os cuidados, eu queria incentivar para que você também pudesse ir ao culto na igreja, né, com os cuidados que nós estamos tendo, porque é bom ver também você lá de forma presencial, com os cuidados que a equipe de culto tem feito muito bem, né, sem aglomeração, usando as máscaras direitinho, né, fazendo a inscrição, né, a inscrição do culto vai até meio-dia, dá tempo para você ainda fazer. E se por alguma razão você não puder ir, para que você pudesse estar conosco na live às 19 horas, convidando também alguém, né, para que possa ser abençoado. E aí quero também fazer um convite aqui, eu sei que a Sandra vai falar sobre as programações da semana, mas, por exemplo, você que é do sexo masculino, quiser participar de um bate-papo bom nas quartas-feiras na União de Homens, nós liberamos um link
através do Zoom, tá? A gente está batendo um papo, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, tem sido também bem legal também. Eu quero estender, então, esse convite a você que é do sexo masculino para participar conosco. Quarta-feira, às 20 horas. Quero parabenizar também todos os departamentos que estão se mexendo aí para que possa ter uma presença ativa, né, na vida das pessoas, mesmo em meio à pandemia, ok? Deus possa abençoar a nossa igreja cada vez mais para que nós possamos buscar ser uma resposta de Deus para esse tempo aí tão difícil, em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e eu volto a palavra então a Sandra. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de refletir sobre a necessidade de autoconhecermos, de entendermos qual é a nossa personalidade, a nossa herança familiar, que ficou impregnada em nós de forma positiva, de forma negativa, para que nós possamos, ó Deus, avançar nessa questão da nossa reflexão no Sermão do Monte. Então, ajuda-nos a termos uma postura saudável, curadora, né? Que não sejamos, ó Deus, a causa de relacionamentos que sejam marcados, ó Deus, por desentendimentos, não sejamos pessoas que possamos trazer para o ambiente em que nós estamos confusão, tristeza, opressão, que isso não seja a nossa marca. Sejamos como Jesus, quando chegava no lugar, o ambiente, então, era tomado de expectativa, coisa boa acontecendo, boa conversa, que isso seja, Deus, o padrão da nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos pela existência da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quantas reflexões nessa manhã, né? Manhã de ministração, muito abençoada. Eu convido aí aos líderes dos departamentos também para estarem incentivando a todos para estarem aqui. Vamos aumentar a audiência aí da nossa EBD, que tem assim nos transformado e nos abençoado. E o pastor, né, ele já falou de alguns encontros, nós vamos lembrar aqui bem rapidinho para terminarmos, hoje 19 horas, culto presencial e a live. Terça-feira, nossa terça do avivamento. Quarta-feira, às 20 horas, encontro da União de Homens. Todos os encontros dos departamentos são através do aplicativo Zoom, né? Então, os homens às quartas-feiras, às 20 horas. Às quintas-feiras, jovens, levantem-se jovens para o encontro, participe às 18 horas e 40 minutos. E terminando na sexta com os adolescentes, às 20 horas. Ok, irmãos? São esses os nossos encontros aí semanais. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Muito obrigada, irmãos. Próximo domingo, eu e você aqui, ó, juntinhos na EBD, ok? Tchau, pessoal. Gente, a paz, bom domingo. Bom domingo. Até às 19 horas, em nome de Jesus. Amém.